Fala pessoal, meus amigos, quero passar uma dicasinha para vocês, tá bom? Para mim, no meu ponto de vista como profissional, certo? Eu acho bem interessante passar essa dica aí para você, certo? Principalmente para você que está começando agora e para você que ainda não tem essa ferramenta, certo? Essa geladeirazinha aqui que eu vou mostrar para vocês é uma Consul, né? Uma Consulzinha gelo seco, aquela Consul que tem uma placa fria na parte inferior, na parte do refrigerador. Eu tinha feito esse serviço dessa geladeira aqui, pessoal, já há um tempozinho atrás, certo? Fiz a troca do compressor. O compressor que estava antes, o original, estava travado. O compressor que estava antes era um R134A. Eu coloquei um compressor que trabalhava com gás R600A. Tá bom? Fiz a substituição. Ficou funcionando beleza. Porém, pessoal, com o tempo, né, apresentou um vazamento interno na tubulação. É conhecida como resistência de poço, ou se conhece como pré-condensador, e assim por diante. Tá bom? Em relação a esse vídeo aqui que eu quero passar para vocês geladeira, a Consul, certo? Primeira dica, pessoal, é o seguinte, ó. Toda vez que você for pressurizar uma geladeira, um equipamento de refrigeração, ele tiver nessa situação aqui, ó, tá bom? Frio, né? Ainda tiver, né, até com essa camadazinha de gelo, eu indico vocês não pressurizar o sistema quando ele tiver assim, ó, certo? Nessa temperatura aqui gelada. Por quê? Porque na hora que você pressurizar, seja ele usando nitrogênio, seja ele usando o gás mesmo normal, ou até mesmo o próprio compressor, né? Isso vai gerar uma diferença de temperatura, certo? Ou seja, como aqui dentro na parte interna da minha geladeira está com a temperatura muito baixa, na hora que eu pressurizar, né, para testar a tubulação interna, seja ela tubulação de sucção, seja ela a resistência de porta, não é bom você pressurizar dessa forma aqui, com equipamento, certo? Essa temperatura assim gelada, porque como eu falei para vocês, vai gerar uma queda de pressão ou até mesmo uma queda de temperatura, certo? Vai gerar uma oscilação no ponteiro do manômetro, tá bom? Então a dica é essa: pressurizar o sistema, procure pressurizar ele com a temperatura mesmo ambiente, aquela temperatura normal, tá bom? Sem ser gelada. E procure sempre utilizar as ferramentas corretas, pessoal. Nesse caso aqui, a ferramenta que eu uso para me pressurizar o sistema de refrigeração, né, é nitrogênio. Bruno, porque o do nitrogênio você poderia usar um gás ou até mesmo um compressor para me pressurizar. Vou só pressurizar. Pronto, vamos lá, pessoal. Na hora que você está pressurizando um sistema de refrigeração com um compressor ou até mesmo com um gás, né, com esse gás normal que a gente está acostumado a usar no dia a dia, o que é que acontece? Primeiro, quando você utiliza o compressor, esses compressores convencionais para pressurizar um sistema, você está correndo o risco de danificar internamente o equipamento. Em que sentido? Com o próprio compressor você pode estar mandando, certo? Pode estar mandando para dentro do sistema partículas de óleo desse compressor, e contaminando o sistema. E assim, esse óleo desse compressor que você usou para pressurizar o sistema, ele vai se misturar com o próprio compressor do equipamento. Consequentemente, pessoal, isso pode gerar, né, uma deficiência no equipamento. O equipamento não atinge a temperatura correta, o equipamento não chegar nem a congelar e nem gelar embaixo, entendeu? Podendo gerar também a obstrução do dreno, do filtro secador, do tubo capilar, entendeu? Até mesmo, pessoal, pode vir até danificar o compressor futuramente, tá bom? Primeira dica. Segunda, em relação ao gás, pessoal, quando você utiliza esses gases, suponhamos que vai ser pressurizado com uma garrafa de gás R410 ou um R22, ou até mesmo o próprio gás do equipamento, né? Seja ele 134 ou seja um R600. O que acontece? Quando você pressuriza com esses gases comuns, vai existir uma queda de pressão, né? Queda de temperatura. Quando eu falo queda de pressão e queda de temperatura, é o que? Dependendo da temperatura interna do equipamento,
seja ele tiver quente ou seja ele tiver frio lá dentro, vai gerar uma diferença de temperatura, certo? Principalmente, pessoal, aqui, ó, a diferença maior vai dar aqui, ó, no próprio manômetro, certo? Quando você pressuriza com um gás, como esses gás comuns, né, e tal, acostumado a usar no dia a dia, a primeira coisa que vai acontecer é o que? Na hora que você pressurizar, dependendo da temperatura que estiver interna, seja ele quente ou frio lá dentro, né, do equipamento, o ponteiro do manômetro ele pode tanto subir como pode baixar. Consequentemente, se você não tiver uma boa leitura, né, do manômetro e até mesmo não tiver um bom conhecimento em relação a isso, né, em relação à temperatura e pressão, você pode acabar passando um laudo incorreto para o cliente, tá bom? Então é isso. Em relação ao nitrogênio, pessoal, por que eu gosto de utilizar o nitrogênio? Nitrogênio é um gás específico para isso, certo? Ele é um gás puro, ele não tem mistura de outros gases, tá bom? Em relação a se pode correr o risco também de ter diferença de temperatura como pressão, pode também correr o risco, mas o risco é muito pouco, certo? Muito pouco mesmo. Que, como eu falei para vocês, é um gás, como é que eu posso dizer? É um gás puro, não existe mistura do nitrogênio com outros gases, certo? Em relação a isso também, ele é um gás que tem uma pressão maior do que as outras, certo? E entre outros benefícios, tá bom? Eu não vou citar agora no momento para não cumprimentar muito aqui o nosso vídeo. Mas a dica é essa: vai pressurizar o sistema, pessoal, vai procurar vazamento, procure utilizar nitrogênio. Não tenho, porque é muito caro, pessoal. Faça um esforçozinho, certo? Faça algum sacrifício na sua vida e corra atrás de adquirir ferramentas que vão te ajudar no teu dia a dia, tá bom? Isso aqui, pessoal, ajuda bastante. Já tá com um tempinho já que eu tenho essa garrafa e toda vez, pessoal, eu faço isso aqui, ó, entendeu? Sempre pressurizo. Por que eu pressurizo? Porque, pessoal, eu não gosto de retorno. Eu detesto retorno, faço de tudo. Se for preciso passar 5, 6 horas aqui só para mim realmente ter a certeza que o problema é aquele, eu vou fazer isso, porque eu detesto retorno, tá bom? Tá aqui, pessoal, esse compressorzinho aqui, eu instalei ele há uns dias atrás, um compressor R600, compressor que era mesmo formato desse, só que sendo com gás R134A. Fiz a modificação, botando esse compressor, funciona normalmente, porém teve esse previsto, né, aqui no vazamento, vazando pelas tubulações aqui, ó, resistência de pó, certo, pessoal? Então tá aí a dica, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês gostem, pessoal, e não esqueçam de deixar a opinião de vocês em relação a esse vídeo, tá bom? Geladeirazinha Consul, modelo CRD 37R.